O orgulho de um rei, a humilhação de um império. Imagine um trono que nenhum exército podia derrubar. Uma cidade tão imponente que seus muros faziam sombra nos exércitos inimigos. Um homem que, com uma palavra, decidia quem vivia ou morria. Esse era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Um conquistador lendário, temido em toda a terra. Mas essa não é apenas uma história de glória. É uma história de queda, de orgulho e loucura, de juízo e redenção. Como pode um rei que mandava matar com um gesto acabar uivando como um animal no campo, comendo capim como um boi? O que faz um coração tão endurecido dobrar os joelhos diante de um Deus que ele nem reconhecia? Essa é a história de um homem que enfrentou o Deus Altíssimo e foi transformado por ele. Uma história que continua ecoando até hoje, quando o orgulho humano ainda tenta roubar o trono que pertence somente ao céu. Saiba agora como tudo isto aconteceu. Os 6 fatos no reinado do Nabucodonosor. 1. A queda de Judá. Daniel 1:1-7. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomasse Jerusalém. Foi o início de uma longa disciplina sobre o povo judeu, que havia se afastado dos caminhos do Senhor. O templo foi saqueado. Os utensílios sagrados foram levados para o templo dos deuses babilônicos. E entre os cativos estavam 4 jovens nobres e sábios: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. A estratégia era clara: apagar suas identidades e torná-los servos do império. Mas Nabucodonosor não imaginava que esses jovens trariam o céu para dentro de seu palácio. 2. O primeiro sonho, a estátua e o reino do céu. Daniel 2. Pouco tempo depois, Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Algo grandioso, mas ao mesmo tempo ameaçador. E ele tomou uma decisão drástica. Exigiu que os sábios revelassem o conteúdo do sonho e sua interpretação, sob pena de morte. Nenhum homem era capaz. Mas Daniel orou ao Senhor, e Deus revelou o mistério. O sonho era sobre uma imensa estátua com 4 partes, cabeça de ouro, representando o próprio Nabucodonosor e o Império Babilônico, peito e braços de prata, o Império Medo-Persa, ventre e quadris de bronze, o Império Grego, pernas de ferro e pés de ferro e barro, o Império Romano e suas divisões. Mas o clímax do sonho era uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que atingia os pés da estátua, fazendo-a desmoronar. E essa pedra crescia até se tornar uma montanha que enchia toda a terra. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Daniel 2:44. Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel. Reconheceu o Deus que revela mistérios, mas seu coração ainda estava cheio de si. 3. A resposta do orgulho, o ídolo de ouro e o fogo da verdade. Daniel 3. Nabucodonosor ouviu de Deus que seu reino era a cabeça de ouro, e isso lhe subiu à cabeça. Como resposta ao sonho que o colocava como parte de uma estátua destinada à destruição, o rei construiu sua própria versão da profecia, uma estátua de ouro, inteira, de 30 metros de altura, posicionada na planície de Dura, para que todos a vissem de longe. Era como se dissesse: meu reino não será apenas a cabeça de ouro, ele será eterno, ele será absoluto, eu serei adorado. Um decreto real foi emitido. Todos, ao ouvirem a música, deverão se prostrar e adorar a imagem que Nabucodonosor levantou. Quem não o fizer será lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel 3:5-6. A multidão se ajoelhou. A música tocou. Os corações temeram, mas 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, judeus cativos, servos do Deus Altíssimo. Eles foram levados diante do rei, que furioso lhes deu uma última chance. Quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Rugiu o rei. Mas a resposta deles
ecoa até hoje como um dos maiores atos de fé da Bíblia. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas, mesmo que não queira, não adoraremos a tua imagem. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os soldados que os lançaram foram mortos pelas chamas, mas os 3 caíram amarrados no fogo. E o impossível aconteceu. Eu vejo 4 homens soltos, e o quarto é como um filho dos deuses. O próprio Cristo, antes da encarnação, caminhava com eles no meio do fogo. Nenhum fio de cabelo foi chamuscado, nem cheiro de fumaça em suas roupas. Diante disso, Nabucodonosor caiu de joelhos, mas mesmo assim, ainda não caiu de coração. 4. O segundo sonho. A árvore que virou animal. Daniel 4. Anos se passaram. A Babilônia cresceu ainda mais. Nabucodonosor voltou a confiar em sua glória. Mas então veio mais um aviso do céu, através de outro sonho. Uma árvore gigantesca, que abrigava animais e alimentava os homens, foi cortada por ordem de um vigilante, um mensageiro celestial. Derrubem a árvore, mas deixem o toco e as raízes no chão, amarrado com ferro e bronze. Seja tirado o coração de homem e dado um coração de animal, por 7 tempos. Daniel 4, 14 e 16. Daniel, angustiado, percebeu: essa árvore é você, ó rei. O profeta então suplicou: ó rei, aceita meu conselho, abandone teus pecados, pratique a justiça e talvez se prolongue tua paz. Mas Nabucodonosor não ouviu. 12 meses depois, ao olhar de seu terraço e se vangloriar de sua obra, uma voz cortou os céus. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti. 5. A loucura de um rei. Daniel 4:33. E então, o impensável aconteceu. O rei enlouqueceu. Literalmente. Foi expulso de sua própria casa. Passou a vagar pelos campos. Comeu capim como bois. Suas unhas cresceram como garras. Seus cabelos como penas de águia. Seu corpo ficou coberto pelo orvalho da noite. O homem que dominava o mundo agora rastejava como um animal. As cortes da Babilônia se silenciaram. O trono ficou vazio. Os oficiais confusos. Mas os céus não estavam em silêncio, porque Deus não havia destruído Nabucodonosor. Ele estava tratando dele. Era um processo de quebrantamento, de esvaziamento, de destruição do orgulho, para que brotasse a fé. E então, depois de 7 anos de humilhação, aconteceu o milagre. 6. O olhar para o alto e a razão restaurada. O coração rendido do Nabucodonosor. Daniel 4:34-37. O rei disse: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e me tornou a vir o entendimento. Daniel 4:34. Foi ali, no meio do campo, ainda sujo, ferido e solitário, que ele olhou para cima. Não para os muros da Babilônia, não para os ídolos dos templos, mas para o céu, onde está o Deus Altíssimo. E pela primeira vez, falou não como rei, mas como servo. Louvei o Altíssimo, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno. E agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Vitre 35:37. Assim, exaltou a Deus. A razão voltou. O trono foi restaurado, mas o mais importante é que o coração foi transformado. O que podemos aprender com isso? Hoje ainda existe pessoas como ele, que reconhecem o seu erro e se humilham diante de Deus. Então a sua vida é restaurada, mas outros têm um fim trágico porque endurecem o coração. Não deixe o orgulho te dominar. Olhe para Deus, de onde vem o socorro. Nabucodonosor morreu algum tempo depois. O trono passou para Belsazar, que zombou de Deus usando os utensílios do templo em uma festa pagã. Naquela mesma noite, o reino foi tomado pelos medos e persas. Daniel, já idoso, foi lançado na cova dos leões sob o reinado de Dário. E novamente, Deus o livrou. A história mostra que reis passam, reinos caem, mas o Deus Altíssimo permanece soberano. Hoje, o orgulho ainda faz homens tentarem ocupar um trono que não lhes pertence. Ainda há estátuas sendo erguidas,
fogueiras sendo acesas, vozes se exaltando contra Deus. Mas a verdade é uma só. Mais vale um coração quebrantado aos pés de Deus do que um trono construído sobre o orgulho. Porque cedo ou tarde, todos terão que fazer o que Nabucodonosor fez: levantar os olhos ao céu e reconhecer quem realmente governa. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal e receba novos vídeos. Deus te abençoe.